Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, não sei. Depende da hora que vocês estão vendo, né? Mas hoje a gente vai estar falando na nossa aula, né, sobre a atuação da enfermagem na intubação orotraqueal. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que mais uma vez eu possa estar contribuindo para a formação profissional de vocês. A intubação traqueal é um tema que às vezes deixa a gente um pouco inseguro, porque é um procedimento de risco para o paciente, então a equipe ela tem que estar toda coordenada, toda unida para que esse procedimento tenha êxito. E vocês que são estudantes de enfermagem, né, às vezes tem muita atração por esse procedimento, mas ao mesmo tempo tem muito medo. Então, acho que quanto mais informações vocês tiverem, mais tranquilo vocês estarão quando chegar o momento de vocês estarem participando de um procedimento como esse, tá? É um procedimento que a gente chama de procedimento invasivo. Vocês vão ouvir bastante esse termo. Por que o procedimento é chamado invasivo? Porque ele invade o paciente literalmente. Ou seja, não é um procedimento que ela vai passar uma medicação tópica lá na pele do paciente, não é. Não é uma medicação via oral que você vai entregar o copinho para o paciente e ele vai engolir, não. Você literalmente vai invadir o corpo desse paciente. Então, todo procedimento que você invade o paciente, ele é chamado de invasivo. Por exemplo, uma punção venosa que a gente faz é um procedimento invasivo, porque você invadiu o paciente. Tá? Então, a intubação traqueal também, ela é um procedimento invasivo. Vocês, quando ou já estudaram isso, ou se vão estudar, vocês vão encontrar muitas vezes escrito intubação com I e entubação com E. Então, você pode imaginar assim, nossa, qual que será que está correto, né? Então, o in e o en, todos eles são prefixos que vêm do latim, do in, né? E ele significa movimento para dentro, tanto um quanto o outro. Então, os dois, a utilização das duas palavras estão corretas, mas a equipe médica, a equipe de saúde do hospital, nos seus trabalhos científicos, eles usam o termo intubação com I, tá? Então, é isso que a gente vai utilizar. Mas por causa disso, porque a área da saúde é mais acostumada a utilizar o termo intubação, mas não quer dizer que esteja errada. Tanto intubação como a intubação, você falar, colocar das duas formas, está perfeitamente correto. Mas o que é essa intubação? Intubação traqueal, né? Então, a intubação traqueal, já, pelo nome, você já pode imaginar, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com nome, pelo nome você já pode imaginar que você vai utilizar a traqueia em algum momento. Então, é importante que vocês relembrem mais uma vez aqui o sistema respiratório, tá? Por quê? Porque o sistema, você tem que saber da anatomia lá, tem que resgatar seus conhecimentos do sistema respiratório para você saber a localização da traqueia, a anatomia da traqueia, dos brônquios, do pulmão, para que você consiga aí trabalhar na sua imaginação. É óbvio que a gente tem vídeos aqui, a gente vai trabalhar da melhor forma possível para que você consiga compreender. Mas se você souber a anatomia, você já vai estar aí saindo na frente, tá? Então, se você não lembra de alguma forma, dá uma olhadinha. Eu tenho 2 vídeos que falam sobre o sistema respiratório, né? Tem a parte 1, a parte 2, que explica direitinho aí. Eu posso até deixar o link aqui embaixo no meu canal, mas eu tenho, e explica direitinho a parte da anatomia, tá? Então, o que é intubação traqueal? É a introdução de um tubo, literalmente é um tubo, na luz da traqueia, ou seja, dentro da traqueia.
com técnica asséptica. Então, isso quer dizer que é uma técnica estéril. Eu preciso, para fazer esse procedimento ou para participar desse procedimento, que é o nosso caso, né? Porque essa intubação traqueal é um procedimento essencialmente médico, mas para você participar dele, você precisa também estar asséptico, ou seja, precisa estar cuidando que essa técnica seja estéril. E para isso, nesse procedimento, você utiliza luvas estéreis. É diferente lá da sonda nasogástrica, da sonda nasointeral, do clister, né, do enema, que você utiliza luvas de procedimento normais. Essa daqui você utiliza luvas estéreis. Aí aqui, só relembrando, resgatando um pouquinho com vocês, a anatomia, né? Então, você vê que a gente tem a laringe, que é essa parte cartilaginosa da cervical, né, do nosso pescoço, da região cervical, que nos homens é bastante proeminente, que tem o pomo de Adão e tal, que é a laringe, que faz parte do sistema respiratório. Aí, logo abaixo da laringe, a gente tem a traqueia, que é esse tubo que tem vários anéis, né, feitos de musculatura lisa, mas ele tem vários anéis de cartilagem. Aí, lá no final da traqueia, ela se ramifica em 2 brônquios, feitos do mesmo material, tecido muscular liso, mas com anéis de cartilagem. E que, por sua vez, esses brônquios, eles se ramificam nos bronquíolos, tá? Isso aqui é a figura do lado direito. E tem a figurinha do lado esquerdo, com todos os órgãos do sistema respiratório, que é o nariz, né? Cavidade nasal, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pleura, pulmão, pleura, né? Que é a camada que envolve o pulmão, tá? Então, só para que vocês puxem um pouquinho da memória, tragam para vocês um pouquinho essa recordação da anatomia, de quando vocês deram anatomia. E aqui a gente vai falar um pouquinho que existem alguns tipos de intubação. Existem algumas maneiras de você acessar a traqueia desse paciente. De você chegar lá para poder ofertar oxigênio para esse paciente. Porque o meu intuito quando eu coloco um tubo na traqueia do paciente, eu tenho que levar em consideração que esse paciente não vai mais respirar sozinho. Porque ninguém vai conseguir respirar com um tubo dentro da sua traqueia. Então, é um paciente que não vai mais conseguir respirar. Então, você tem que ofertar para ele, a partir do momento em que você intuba ele, você tem que ofertar para ele oxigênio. Tá? Então, você pode acessar a traqueia pela boca, pode chegar até a traqueia pela boca, e aí a intubação vai ser chamada orotraqueal, porque vai começar a entrar pela boca e chegar lá na traqueia, tá? E aí tem aqui um modelo de intubação orotraqueal. Você pode intubar também pelo nariz, e aí é chamado nasotraqueal, que é essa figura abaixo, né? Você acessou a traqueia através da narina. E tem a intubação transtraqueal, que é a traqueostomia, a cricotomia, tá? Que você acessa a traqueia através do pescoço. Você faz uma traqueostomia, uma abertura no pescoço e acessa a traqueia diretamente, faz uma abertura e acessa a traqueia diretamente pela região cervical, que é a traqueostomia. Tá? Então, basicamente, são essas 3 formas que a gente tem. Orotraqueal, transtraqueal e nasotraqueal. Né? Vocês escrevem aí no caderninho de vocês os tipos de intubação. Ou seja, o que são os tipos de intubação? É a maneira como eu acesso, as formas em que eu acesso a traqueia. Posso acessá-la pela boca, posso acessá-la pelo nariz e posso acessá-la diretamente na região cervical, fazendo uma traqueostomia, que é o procedimento mais comum que vocês vão estar participando e conhecendo e cuidando, tá? Na intubação orotraqueal,
Você também vai encontrar algumas siglas, né? A intubação orotraqueal, você vai encontrar a sigla IOT. IOT é intubação oro, de O, T de traqueal, orotraqueal. Muito comum você encontrar nos prontuários essa abreviatura, tá? Do mesmo jeito que traqueostomia é TQT, ou seja, você também vai encontrar nos prontuários não a palavra traqueostomia, não a intubação orotraqueal, mas você vai encontrar IOT ou TQT, que aí você já vai saber que dizem respeito à intubação orotraqueal e intubação traqueal. Aí aqui a gente tem uma visão lateral, um desenho lateral, né, da parte das vias aéreas, como é que você faz para acessar pela orotraqueal. Então, a gente vai usar um laringoscópio, tá? Esse laringoscópio é composto de um cabo e de uma lâmina. A gente vai ver um pouquinho ele daqui a pouquinho, tem até um vídeo bem legal para você, ensinando você a montar o laringoscópio, que eu vou deixar na descrição do meu canal também, e eu quero que vocês assistam, porque esses vídeos que eu deixo são vídeos que eu pesquiso, que eu sei que vão poder dar a vocês uma compreensão maior disso que eu estou falando, tá? Então, aqui, ó, a intubação orotraqueal, você acessa pela boca e enfia literalmente, né? Introduz, mas a gente, vamos falar, enfim, introduz, né? O tubo e aí vai acessar a traqueia, tá vendo? Onde ele chega lá no finalzinho da traqueia, através do laringoscópio, o laringoscópio ele vai lhe ajudar a baixar a língua e expor a laringe, a abertura da laringe, para que você chegue na traqueia. Aqui do lado a gente tem a traqueostomia, porque a boquinha dele tá fechada, o acesso tá se dando pelo pescoço, pela região cervical. E aí você vê a cânulazinha, o tubozinho da traqueostomia lá embaixo, ó. Vou até usar a canetinha aqui, vou fazer um círculo para vocês verem, ó. A ponta, né, do tubo traqueal, tubo endotraqueal ou orotraqueal, também é a mesma coisa. E aqui o tubo de traqueostomia, tá vendo? Tá vendo que ele tá bem dentro da traqueia, tá? Porque o esôfago tá passando por trás. Tá vendo que a gente tá aqui dentro da traqueia, tá? Para eu intubar o paciente, né, para eu estar participando desse procedimento, para o médico decidir por essa intubação, o paciente precisa ter indicação para isso. Acho que vocês, agora nessa época de coronavírus, a gente tem ouvido bastante falar nessa questão de indicação, quando que o paciente vai para o tubo, quando que é necessário ele ir para o tubo. Então, tem alguns critérios, alguns fatores que me indicam que é necessário esse paciente ir para o tubo. Por exemplo, quando o paciente está em apneia, a apneia é a ausência dos movimentos respiratórios. Então, se você não conseguir fazer esse paciente voltar com um ambu, com uma máscara, né, e tá vendo que esse paciente tá cianosando e tal, então automaticamente o socorrista, né, o médico socorrista, ou se estiver no hospital, o médico plantonista, ele vai optar por intubar esse paciente, colocar ele no ventilador. Se o paciente tem risco de aspiração, então um paciente que está grave, com refluxo, então o médico opta por intubar, porque se ele não intubar, o paciente vai acabar broncoaspirando, ou seja, o líquido vai acabar entrando na cavidade pulmonar, né, através da traqueia, e ele não quer isso, porque aí vai ter um paciente com uma pneumonia química, ou seja, o paciente vai ficar grave quando às vezes ele opta por intubar para poder evitar que esse paciente broncoaspire. Então pode ser que o médico opte por intubar nesse momento. Ou quando o paciente vai para o centro cirúrgico e vai receber uma anestesia geral, né, que é a anestesia inalatória. Aí esse paciente, consequentemente, é intubado. Nem todo paciente que vai para a cirurgia, nem todo paciente que recebe uma anestesia, ele é intubado, né? Às vezes a pessoa vai receber um bloqueio, não precisa de tubo,
uma peridural, uma RA que não precisa de tubo, é colocado no oxigênio, mas é mantido o drive respiratório. No caso do, do paciente que vai para anestesia geral, não, ele perde a capacidade de respirar, porque a anestesia geral, a gente tem até eu tenho até uma aulinha no meu canal sobre anestesia. Então, a anestesia geral, ela relaxa toda a sua musculatura. E a respiração, ela se faz através de músculos, como o diafragma, os músculos intercostais. Então, se essa musculatura está relaxada, né, de uma forma que ela não vai obedecer o meu comando, então, consequentemente, a minha respiração vai parar. Por isso que os pacientes são intubados durante a anestesia geral, tá? Pacientes também que têm dificuldade de ventilação, né? Mesmo que você coloque ele na máscara, mas ele não consegue ventilar. E aí, mais uma vez, vocês têm que relembrar qual a diferença de ventilação para respiração, lembram? Ventilar é o ato de você colocar o ar para dentro e para fora, ou seja, são os movimentos inspiratórios e expiratórios. A respiração são as trocas gasosas que são feitas lá nos alvéolos, que é a chamada hematose. Hematose são as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos. Tá? Para quem não lembra, anota aí no caderninho. Então, quando o paciente não consegue colocar o ar para dentro ou para fora, não consegue ventilar, aí você intuba esse paciente. Mas para isso, para você conseguir salvar esse paciente, ele precisa ter pulmão. Ou seja, ele precisa ter alvéolos para ele fazer as trocas gasosas. O médico consegue ventilar, mas só quem consegue fazer as trocas gasosas é o próprio paciente, né? Dentro do pulmão dele. Então, se eu tenho um paciente fumante tempo, se eu tenho um paciente com comprometimento pulmonar, com os alvéolos tudo colabados, quase sem alvéolos, você pode colocar ele em qualquer tubo, né? Se ele só vai colocar o ar para dentro, para fora, mas ele não vai fazer as trocas gasosas e não vai adiantar nada, tá? Então, o médico, se o paciente estiver precisando de ventilação, de ajuda para os movimentos respiratórios, e aí ele vai para o tubo. Mas o paciente precisa ter pulmão para isso, ok? Quando é que é contraindicado o paciente ser intubado? Quando é que existe essa contraindicação? Depois de 3 tentativas sem sucesso, aí de intubação endotraqueal, ou seja, através da boca, o ideal é que se tente outra coisa, ou via nariz, ou traqueostomia, ou outro profissional, que às vezes não é o momento da gente, é igual punção venosa, né? Às vezes, poxa vida, eu posso ser muito boa em punção venosa, mas tem um momento ali que eu não consegui puncionar. Então, tentei várias vezes eu ficar furando o paciente. Não, chama uma outra pessoa, né? A gente tem que ter humildade nas coisas. Chama uma outra pessoa e, às vezes, a outra pessoa tá no momento melhor que você e ela vai conseguir funcionar. A mesma coisa é a equipe médica. Às vezes, aquele não consegue, mas um outro consegue funcionar tranquilamente. Consegue entubar tranquilamente. Pacientes com trauma de face, de laringe, de mandíbula, né, que você não vai conseguir abrir para poder passar o tubo, aí você faz uma traqueostomia. Pacientes que estão com obstrução das vias aéreas superiores, às vezes engoliu uma moeda, fez um edema de glote por um choque anafilático, né, fez uma alergia, a glote fechou, você não consegue acessar pela boca, aí faz uma traqueostomia. No caso da intubação nasal pelo nariz, se ele tiver trauma de crânio, de face, a gente não opta por não fazer porque você não sabe como é que tá lá por dentro. Se desviou a parte da cavidade nasal ou não. Então, às vezes, você vai lesionar mais do que ajudar. Então, aí você opta por uma traqueostomia. Existem algumas complicações que podem acontecer, como todo procedimento, né? Qualquer procedimento que você vai fazer no paciente, ele tem os seus riscos. Pode complicar, óbvio, sim, pode complicar. A gente trabalha para que isso não aconteça, faz o máximo possível, separa material com antecedência, revisa tudo, tá capacitado para as técnicas direitinho, sabe como fazer, mas às vezes, mesmo assim, o paciente complica. Às vezes o fator não tá nem no profissional, não está na técnica, mas está que o paciente não tem condições de ser revertido naquele momento.
Então, tem algumas complicações, pode acontecer sim, tá? Todos nós estamos, não quer dizer que tenhamos culpa disso, mas a gente trabalha para que isso não aconteça. Existem algumas complicações que são imediatas, né? Acontece imediatamente no momento que você está fazendo lá o procedimento. E existem umas complicações que são tardias, que acontecem pós-procedimento. As complicações mais comuns e imediatas é a lesão da cavidade oral, né? Você pode lesioná-la por alguma forma no momento ali que você passou, que o médico passou a lâmina do laringoscópio, pode, às vezes, quebra um dente, corta um pouquinho a cavidade oral, lesionar a laringe, a faringe, que é por onde passa o tubo, pode fazer hipoxemia, né? Por isso que a gente vai ver que a técnica, primeiro você ambusa bastante o paciente, né? Dá bastante oxigênio para ele, para depois tentar entubar. Não pode ir tentar entubar sem ofertar primeiro oxigênio no paciente. O paciente pode fazer broncoespasmo, né? O bronco fechar e aí o ar não consegue passar. O paciente pode, se estiver se alimentar, às vezes é uma emergência, ele se alimentou há pouco tempo, ele pode vomitar, mesmo estando desacordado, né? Pode ter o reflexo do vômito e aí você tem que estar com um aspirador perto para poder estar aspirando esse paciente. Pode acontecer até uma técnica errada, ao invés de entubar a traqueia, entubar o esôfago, e aí você não consegue ventilar, dar oxigênio para esse paciente. Podem acontecer hemorragias no momento da intubação, lesionou algum vaso, alguma coisa, porque às vezes existem alguns vasos que têm uma localização próxima. Pode acontecer lesão da coluna cervical se for um paciente politraumatizado. Então, às vezes você tem que tomar, mesmo quando vai entubar, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode hiperestender a cabeça do paciente para ajudar na intubação, se você não sabe se nesse traumatismo, nesse acidente que ele sofreu, por acaso não tem lesão de coluna. Por isso que os primeiros socorros, né, feitos pelo pessoal do SAMU, eles primeiro colocam um colar cervical, eles protegem toda essa região cervical do pescoço para não lesionar a coluna. Pode apresentar um edema da laringe ou da glote, fechar e aí você não conseguir entubar pela boca e ter que ir para tráqueo, tá? Então, existem algumas complicações. E existem algumas complicações que podem acontecer após a intubação. A traqueia pode estenosar, né? Fazer uma isquemia, uma ulceração, né? No momento em que intubou ali, fez uma ferida, fez uma lesão e essa lesão virou uma úlcera, tá? Podem acontecer pneumonias após, por contaminação no momento da passagem do tubo. Pode lesionar as cordas vocais, esse paciente perder a capacidade de falar por um tempo. Isso pode acontecer, tá? Mas, como eu falei para vocês, todo procedimento ele tem os seus riscos. E a intubação traqueal, como é um procedimento invasivo, quanto mais invasivo for esse procedimento, os riscos, consequentemente, óbvios, serão maiores. As situações mais comuns que você tem um paciente que precisa ser intubado, paciente que entrou em coma, né, por traumatismo craniano, por coma induzido, ou por algum tipo de coma, né, ele está inconsciente, não consegue respirar, você vê que ele não tem drive respiratório, aí você tem que esse paciente tem que ir para o tubo. Pacientes com trauma de face que não conseguem respirar, pacientes com lesões no pescoço, pacientes com lesões no tórax, né? Afundamento, fratura de costelas. Então, às vezes acontece da gente. Essas são situações mais comuns que o sistema respiratório é comprometido, que você precisa passar, que esse paciente respire através de tubo. Mais uma vez, eu peço a vocês para lembrar do sistema respiratório, né? A gente divide ele em dois, geralmente, né? Então, são vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Vias aéreas superiores, da metade da traqueia para cima, então, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, a parte superior da traqueia, tudo são chamados vias aéreas superiores.
Da metade da traqueia para baixo, né, brônquios, bronquíolos, pulmão, alvéolos, são chamados vias aéreas inferiores. Então, quando eu tenho um comprometimento das vias aéreas superiores, por exemplo, o paciente tem uma rinite, uma amidalite, então eu digo que ele tem uma infecção do trato respiratório inferior ou superior. Quando ele tem uma pneumonia, uma bronquite, eu digo que é a infecção do trato respiratório inferior, tá? Então, as vias aéreas, por que eu tô falando isso? Para que vocês entendam a localização do tubo e o que quer dizer alguns termos. Por exemplo, eu posso utilizar esse termo, vias aéreas pérvias. O que são vias aéreas pérvias? Vias aéreas, eu vou até grifar aqui. Vias aéreas pérvias, tá? São vias aéreas livres de obstrução. Podem colocar aí no seu caderninho. São vias aéreas que não estão obstruídas, né? Cuja passagem do ar tá tranquila, não tenho nada obstruindo essas vias aéreas. Então, às vezes o paciente não está respirando porque ele está com a cabeça abaixada, fechou a traqueia, a passagem que vai para a traqueia, né? E aí, às vezes, você só posiciona o paciente, libera a traqueia e ele começa a respirar espontaneamente. Por isso que quando a gente vai socorrer alguém, a primeira coisa que você faz é pegar, olha a posição da mão dessa socorrista. Então, ela abriu a mão, você coloca a mão na parte frontal, a ponta dos seus dedos no queixo do paciente e puxa para trás, tá? Essa manobra hiperestende o pescoço e faz com que o paciente respire melhor, faz com que esse ar entre melhor, tá? Essa manobra é manobra de chin lift, chamada de manobra de chin lift. Tá bem aqui em cima, ó. Chin lift, que é a elevação do mento. Mento é o queixo, né? Mento, na anatomia, a gente chama de queixo, tá? Então, a elevação do mento, para poder abrir as vias aéreas. Então, você pega na parte frontal da cabeça com uma mão, com outra mão você pega no mento, né? Ou seja, no queixo do paciente, e você hiperestende para trás. É a manobra de chin lift. E aí você vai escutar para ver se esse paciente, e vai sentir para ver se esse paciente tem drive respiratório. Mas é muito importante essa manobra, tá? Se for uma paciente com vítima de trauma, não é feito, porque quando você estica a cabeça para hiperestender o pescoço, você lesiona a coluna. Então, essa manobra só pode ser feita se for um paciente que não é politraumatizado. Se for um paciente vítima de acidente, traumatismo, que você não sabe se ele tem lesão na coluna ou não, aí você não faz essa manobra, porque você pode aumentar essa lesão, pode comprometer mais a coluna do paciente, tá? E aí você vai reconhecer se essa via aérea está obstruída, ou seja, está entupida. Obstruída é a mesma coisa que entupida. Ou se ela está livre, se ela está pérvia, né? Então, se ela está pérvia ou se ela está obstruída. Para isso, você vai ver, ou seja, você vai reconhecer, olhar para o paciente, ver se ele está agitado ou não, se o tórax dele está subindo ou não, se ele tem sinal de hipóxia, se ele está obnubilado. O que é um paciente obnubilado? São alguns termos técnicos, né? O paciente obnubilado é aquele paciente que não sabe onde ele tá completamente desorientado. Ou se é um paciente que está fazendo hipercapnia, né? É um paciente que está retendo mais CO2 do que deveria, não está fazendo as trocas gasosas direitinho. Se é um paciente que tem redução dos movimentos respiratórios, se é um paciente que está apresentando retração da musculatura intercostal. Musculatura intercostal são os músculos das costelas. Então, se às vezes o paciente está respirando tão rapidamente, sabe, aquele movimento respiratório com desconforto tão grande que as costelas estão entrando. Ele faz retração dos intercostais. Se ele está com alguma deformidade na face, deformidade na região torácica que impedem dele respirar, se ele está apresentando cianose, né? Ou seja, se a hemoglobina não está conduzindo direitinho o oxigênio. Então, você vai ver, vai observar se esse paciente está fazendo cianose ou não, vai observar esses fatores todos, se o tórax dele está subindo, está descendo, para ver se, para reconhecer se está entrando ar dentro dessas vias aéreas. Você vai ouvir também, né? Se o paciente estiver falando com você normalmente, então não tem obstrução. Paciente que fala, a voz para sair, ela precisa que o ar passe.
pela traqueia e pela laringe. Então, se o ar tá passando, não tem obstrução, tá? Se ele começa a falar para você, eu não consigo respirar, e você vê que ele tá com o movimento respiratório comprometido, então esse paciente, mesmo que ele não esteja em parada respiratória, ele pode entrar em parada respiratória. Se a respiração tá ruidosa, ronco, estridor, né, barulhos que você tá vendo que tá estranho, tá? Então, que a respiração tá com ruído nesse momento, tá obstruída, é, é que você vai precisar ofertar oxigênio para esse paciente, ou vai precisar entubar, tá? Então, você vai ver, ouvir e sentir a respiração, tá? Como é que você vai sentir? Crepitação dos maxilares, ou seja, fica fazendo. Se você quiser saber o que é uma crepitação, pega seu cabelo, coloca bem perto do seu ouvido e passa os dedos e mexe nele assim, você vai ver um crack, crack, crack. Isso é crepitação, tá? Você sente a crepitação e a fratura nos maxilares, laringe, desvio da traqueia, né? Quando você vai passar o tubo, você sente isso. Hematoma da cervical, né? Tá com o pescoço cheio de hematoma, pode ter sangramento, rompeu algum vaso. E quando você vai auscultar no estetoscópio, tá cheio de ruídos respiratórios, tá? E aí você sabe que esse paciente não tá respirando bem. Mas, via de regra, todo paciente com múltiplos traumatismos, ou seja, politraumatizado, que a gente chama, sofreu um acidente, tem vários ossos quebrados, né, politraumatizados, com lesões que você consegue ver acima da clavícula, né, na face, no pescoço, e com alteração do nível de consciência, um paciente que está inconsciente ou está obnubilado, está com nível alterado de consciência, ele deve ser considerado como um portador de lesão de coluna cervical, até que se prove o contrário, e que necessita de oxigênio. Então, você tem que sempre, o socorrista, pessoal do SAMU, o pessoal que trabalha em PS, tem sempre isso bem claro na sua cabeça, tá? E quando você permeabilizar a via aérea, ou seja, quando você desobstruir essa via aérea, lembre-se que existe a possibilidade dessa lesão de coluna cervical. Então, sempre manter o pescoço fixo, né? O ideal é colocar sempre um colar cervical para que esse paciente não mobilize esse pescoço. Tem uma outra manobra que você pensa assim, se eu não posso fazer a chin lift, a manobra de chin lift no paciente com lesão de coluna, como que eu vou acessar para entubar? Existe uma manobra chamada J-Thrust, que você abre sua mão, né? Coloca você tá vendo os dedos dele? Estão localizados da maxilar até o mento, né? Distribuído. Você vai por trás do paciente, fecha na cabeça dele, coloca seus polegares na região frontal e você puxa para cima. Ao invés de você hiperestender para você puxa para cima. Olha a setinha indo para cima. Aí você abre um pouquinho essa via aérea e dá tempo do médico entubar. Essa manobra de anteriorização da mandíbula é chamada de manobra de J-Thrust. Ajuda também a abrir as vias aéreas, tá? Aqui, ó, para você entender o que é uma via aérea não pérvia e o que é uma via aérea pérvia. Na figura número A, né, o paciente ele tá com a via aérea não pérvia porque a cabeça dele, o mento, o queixo dele tá quase encostado no tórax. Aí a língua cai para trás e obstrui. Olha a língua entupindo, vou até fazer um círculozinho nela, tá? Para você entender. Olha a língua literalmente entupindo a passagem do ar, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem. A língua, ela tá entupindo a passagem do ar, tá? E, vou até colocar uma setinha aqui, para você ver o momento em que ela entope a passagem do ar. Aí, quando você hiperestende a cabeça dele, ó, botou o pescoço para trás, coloca um coxinho, você pode até colocar um coxinho, enrola um lençol, coloca embaixo do pescoço, entre os occipitais e bem no meio do pescoço, pegando um pouquinho aqui do ombro. Aí você vai ver que abre essas vias aéreas, ó. Aí a passagem do ar melhora. Então, às vezes o paciente tá com desconforto respiratório, você posiciona ele direitinho, hiperestende o pescoço, que aí o ar consegue entrar melhor nas vias aéreas, tá? Para eu
se eu sei, né, que o paciente vai ser entubado, eu tenho que aspirar, preparar pelo menos o material para aspiração desse paciente. Junto com o material de intubação, eu tenho que preparar o material de aspiração desse paciente. Então, é um material que sempre vai junto, né? Tem uma aulinha também aqui de aspiração traqueal, de aspiração das vias aéreas, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante, tanto em pronto-socorro quanto faz em UTI também. Então, para eu preparo o material da intubação, você que é da parte da enfermagem, mas você também prepara o material da aspiração, porque provavelmente vai precisar. Tá? Então, a aspiração é a remoção das secreções. Às vezes, o paciente está com bastante secreção, o médico não consegue ver a laringe para poder entubar, porque quando ele passa a lâmina do laringoscópio, vem um monte de secreção. Tá? Então, aí a gente precisa estar aspirando para o médico poder entubar, tá? E eu uso sondas maleáveis como essa de aspiração, essas sondinhas, que eu vou conectar num vácuo, né, num aspirador, ou então eu uso essa sonda de bico rígido, que é essa sonda de metal, né, de inox, que você também vai encontrar, tá? Então, a gente monta lá com um aspirador, usa luva estéreo, né, máscara, óculos, direitinho, para poder aspirar esse paciente. A gente vai falar em outra aula, videoaula, só sobre aspiração, que é um tema bem importante, porque a gente da enfermagem trabalha bastante com aspiração, tanto da cavidade oral quanto da cavidade nasal. Existem alguns procedimentos também que ajudam a abrir essas vias aéreas. Quando o paciente está inconsciente, existe uma cânula chamada cânula de Guedel, né, que ela vai abrir as vias aéreas desse paciente. Ela existe de vários tamanhos, como vocês podem ver aqui, ó, desde a cânula maior, tá, até a cânula menor. Ela serve exatamente para abaixar a língua desse paciente, tá? Então, você só consegue fazer colocar essa cânula no paciente se ele estiver inconsciente. Paciente consciente, ele não consegue ficar com a cânula não, porque ela chega até lá, se você olhar, ela chega até lá quase a laringe, tá bom? Então, paciente consciente não consegue, tá? E o tamanho tem que ser medido, né, entre o lábio e a orelha do paciente para você saber o tamanho certo dessa cânula de Guedel. Tem um vídeo aqui, próximo slide, tem alguns vídeos que eu vou deixar o link desses vídeos também no descritivo. São vídeos muito importantes que para você assistir, que é a colocação da cânula de Guedel, né? Tem lá o médico colocando no paciente a cânula de Guedel. Tem um vídeo de intubação, né? O médico explicando direitinho o que ele precisa para intubar, intubando lá o paciente. Então, são vídeos bem importantes que eu acredito que para vocês será muito bom assistir esses vídeos. E eu deixo ele no meu descritivo, tá? E aí, depois que você passou a cânula, ou então, não, vamos entubar mesmo. Então, aí você pega o ambu e a máscara, vocês já vão ver o ambu e a máscara, né? Que eu chamo de máscara bolsa ventilatória. É a mesma coisa do ambu e da máscara, é o conjunto do ambu e a máscara. Então, máscara bolsa ventilatória é a mesma coisa que ambu e máscara, tá? Então, você vai posicionar hiperestender, vai abrir sua mão, né? Colocar ao longo da mandíbula do paciente, hiperestender, colocar a máscara, encaixar bem essa máscara no nariz e na boca do paciente, para que esse ar não saia, e vai ambuzar. Eu vou já mostrar pra você o ambu direitinho, tá? Aqui são as lâminas de laringoscópio, tá? As lâminas que o médico utiliza para baixar a língua e para passar o tubo. O laringoscópio, ele é composto de cabo, que são esses aqui do meio, ó, cabo de laringoscópio. Eu vou fazer até uma chavezinha aqui, ó, são os cabos. Deixa eu escrever aqui, cabos. Cabos do laringoscópio, tá? Tem o cabo infantil, que ele é mais fininho, o cabo adulto, que é mais grosseiro. E eu tenho as lâminas. Eu tenho lâminas curvas, eu posso entubar. Tem médico que entuba paciente com lâminas curvas, tem médico que entuba com lâminas retas. Vai depender do profissional, vai depender do médico, tá? E essas lâminas, elas têm número. Vocês podem ver que geralmente o número fica nesse cantinho aqui. Eu vou fazer um X, ó, aonde você vai achar o número das cânulas, tá vendo? Um xizinho aqui. Nesse local,
que eu tô fazendo um X, que eu fiz um X, é o lugar onde você vai ver o número. Às vezes a gente fica procurando, não conhece, né? Aí, mas o número geralmente fica nesse cantinho que tá o X. Então, número 5, número 4, número 3, número 2, número... Quanto menor o número, menor a cânula. As menorzinhas são para criança, recém-nascido, tá? E a cânula, ela tem a pontinha, né? A cânula, tanto a reta como a curva, e ela também tem uma luzinha aqui. Isso aqui é uma luz que acende, que ajuda o médico a visualizar direitinho a laringe, para que ele não entube o esôfago, que entube a laringe, tá? Então, ele tem uma luzinha que ilumina. E aqui embaixo tem um vídeo que eu também vou deixar no meu canal, tá? Para que vocês possam acessar, que é o profissional montando o laringoscópio direitinho. Você vai ver bem legal esse vídeo. Aí aqui, ó, o médico utiliza essa lâmina para isso, ó. Ele vai abaixar, tá vendo a ponta da lâmina, onde é que tá, ó? Abaixa a glote, aí tem a epiglote, ela abaixa a língua e abre a via aérea, então ele sabe que tem que entubar. O tubo, ele vai entrar aqui, por dentro da lâmina, eu tô fazendo o caminho, tá? O tubo vai entrar, ó, traqueia. Tá vendo? Vai entrar na parte anterior, porque essa parte aqui, ó, é o esôfago. Vou até pintar de outra caneta, azul. Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, é o esôfago. Que não pode entrar a cânula aí, por quê? Porque se entrar no esôfago, vai dar no estômago e não no pulmão. Por isso que o médico precisa da lâmina do laringoscópio e precisa, tô escrevendo aqui, esôfago, e precisa da luzinha para poder ele visualizar a traqueia e colocar o tubo aí por dentro, tá certo? Passar. Aqui são os ambus que eu falei pra vocês. Também tem um videozinho só da colocação dos ambus no paciente. Eu tenho um ambu de vários tamanhos. Tem um ambu maior, menor, médio e menorzinho, que é pra criança. A máscara também acompanha o ambu. A máscara maior, a máscara menor. Essas máscaras são alcochoadas, no material que colava bem no rosto do paciente. Mas mesmo assim, você coloca a mão e fixa bem, segura o queixo, para que a máscara fique bem pérvia. E aí você, bem colada, e aí você pega o ambu e começa a insuflar, tá? Cuidado para não insuflar, para não romper o pulmão desse paciente, né? Tem uma técnicazinha para insuflar, tem esse vídeo também que é bem legal, que dá para vocês verem, tá? E aí, as cânulas que a gente utiliza para intubação são essas que vocês estão vendo. Tem cânula que tem o cuff. Cuff é essa... Deixa eu ver se eu acho aqui meu... Cuff é esse guiazinho do lado, tá? Isso aqui é o cuff. O cuff, toda vida que tiver esse cuff do lado de fora, é que esse tubo tem balão. Um balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho que eu vou fazer uma seta aqui é o balão, tá? A gente usa principalmente em adulto. Geralmente para criança, como ele tem a traqueia mais molinha, aí você não usa com cuff, nem com balão, tá? Então, essas maiores, sem o cuff, ó, tá vendo essa do lado direito aqui? Não tem cuff, isso aqui é para criança. Com cuff já é para adulto, com balão é para adulto. E esse balão, ele tem que ser testado, gente. Precisa ser testado antes do médico entubar. Por quê? Porque às vezes esse balão vem furadinho. Então, você testa, pega uma seringazinha, uma pontinha, né, biquinho de pato, aí você puxa ar, coloca ar, conecta no cuff e empurra o ar para dentro que o balão vai encher lá no final. Aí você vai ver, se o balão tiver ok, você desinsufla e já separa essa cânula, porque você sabe que essa cânula tá ok. Mas tem que testar antes, porque imagina, o médico teve todo o procedimento, todo o trabalho para entubar, quando ele vai insuflar o balão, vai insuflar o cuff e o balão tá furado. Nossa, isso dá um problema enorme, tá? Então, tem que testar sempre, é nosso trabalho tá testando. Então, a numeração, elas têm uma numeração, ela vai de 2,5 até 9, 2,5, 3,5, 3,
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e 9, tá? Vai até 9. E o número a gente vê bem aqui, ó. Vou até colocar aqui para você ver, aqui fazer um círculozinho. Aqui é a numeração que dá para você olhar, tá? E aqui, só para vocês verem, na verdade a gente não lida direto com isso, mas para que vocês entendam, prematuro geralmente usa uma cânula 2,5, com menos de 1 kg, prematuro entre 1 kg e 2,5 kg, lâmina 3, neonatos até 6 meses de 3 a 3,5. É bom a gente saber, apesar da gente não intubar, mas você que vai oferecer a cânula para o paciente, para o médico, né? Então, às vezes o médico pede, olha, ou então você já sabe, ele vai intubar uma criança de 2 anos. Você já separa as lâminas, né? Que você sabe, não, tem 6 meses. Aí você já sabe que ele vai usar uma 3,5, uma 4. Né? Então, quando ele vai pedir, você já tem que ter mais de uma numeração lá do seu lado para entregar para ele. Os materiais que a gente utiliza para intubação, que a gente tem que separar, são as luvas esterilizadas, as luvas estéreis, no tamanho do médico, no seu tamanho, né? Então tem que saber, pergunta se não souber, doutor, qual o número da sua luva? Aí ele vai dizer 8, 8,5, e aí você vai colocar, deixar separado. Uma seringa de 20 ml sem luer lock. Luer lock é que algumas seringas, elas são assim de rosquear. Não é aquela seringa, é aquela seringa que tem um biquinho de pato, tá? Um fio guia esterilizado, né? Que é um fio que vem sempre separado de metal. Cânula com número específico, né? Você vai ver se é 2,5, 3,5, 4,5, qual é o número. Laringoscópio montado e testado. A cânula também, se ela tiver balão, você tem que testar o balão. Medicamentos, que a gente vai ver alguns medicamentos que são utilizados. A máscara, bolsa ventilatória, que é o ambu. As extensões de látex silicone que você vai utilizar para conectar lá no oxigênio. O copo de umidificador com água destilada. Oxímetro de pulso e monitor cardíaco com os eletrodos. E o sistema de aspiração, lembrar sempre, tá? A rede de gases tem que estar ali. O aspirador, o oxigênio, tudo direitinho. O frasco para aspiração. Isso é basicamente o material que você tem que separar, né? Então, você fica responsável pelo material, por auxiliar, outra pessoa fica responsável pela medicação, é geralmente assim que a gente trabalha. Aqui um fluxogramazinho. Então, tem que entubar o paciente? Sim. Então, você vai reunir, testar e montar os materiais. Vai monitorar o cliente, né? Vai botar ele em monitorização no monitor cardíaco e vai medicar conforme prescrição médica e vai auxiliar o médico. Com calma, com tranquilidade, você consegue fazer isso legalzinho, sem problema. As medicações mais utilizadas são medicações que proporcionam hipnose, ou seja, relaxam a musculatura, botam esse paciente para dormir, tá? Porque se o paciente não pode estar resistindo à intubação, senão o médico não consegue, ele tem que estar bem relaxado, tá? Então, evita também broncoespasmo, laringoespasmo. Então, existe uma pré-medicação que a gente faz, que é a atropina, algum opioide, que é 5 minutos, né? Depois que você ventila esse paciente, que você dá um pouco de oxigênio. Depois é feita uma sedação, geralmente com midazolam. Isso o médico, você já deixa preparadinho mais ou menos lá, que o médico vai dizer, ó, faz tanto de midazolam, tá? Ou então, alguns médicos fazem pancurônio, né? Se demora muito para sedar mais esse paciente quando você não consegue uma sedação com midazolam. Mas aí o médico vai pedir e a gente vai preparar essa medicação. Tem um técnico só pronto para isso. E aí, qual é o protocolo desse atendimento? Como é que é feito? Pra gente da enfermagem. Então, reunir o material, testar, paramentar-se com os equipamentos de proteção individual, máscara, luva, estéreo, gorro, né? Tudo. Posicionar o cliente em decúbito dorsal, monitorizá-lo, então colocar ele no monitor cardíaco para ver lá a frequência SpO2, para ver frequência cardíaca, respiratória, abrir as vias aéreas, fazer a manobra de chin lift ou de J-thrust, aspirar as vias aéreas se for necessário, colocar uma máscara de O2, né? Ou máscara ventilatória se for necessário também, se o médico prescrever, administrar as medicações em todas as fases, conforme prescrição médica, oferecer o laringoscópio e a lâmina com a numeração específica montado e testado para o médico,
Oferecer a cânula de intubação, auxiliar o médico na imobilização da coluna, se for um caso de trauma, e oferecer e ventilar o paciente com bolsa antes e depois da intubação. Então, antes de intubar, você coloca a máscara, depois de intubar, você insufla diretamente no tubo, tá? Lembrar que sempre você tem que oxigenar o paciente com o ambu e com a máscara, tá? Tentou entubar uma vez, não conseguiu, tirou o tubo, vai lá e insufla, dá oxigênio. Aí tira o oxigênio e o médico vai tentar entubar, tá? Então, sempre garantir que essa cânula fique posicionada corretamente. Também vou deixar aqui um vídeo de fixação de tubo, que é bem legal, tá? Realizar o procedimento com no mínimo 2 auxiliares. Então, tem que ter pelo menos um enfermeiro, um auxiliar, né? Um enfermeiro ou 2 auxiliares, ou um enfermeiro, um auxiliar e o médico. Tem que ter pelo menos 3 pessoas numa intubação. Não pode ser menos do que isso, ok? Muito obrigada. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem entrar em contato comigo através do e-mail, tá? Eu sei que parece complicado, mas assistam os vídeos de apoio, porque quanto mais esclarecimento você tiver sobre o assunto, mais vai te dar segurança e tranquilidade no momento que você tiver que participar. Espero que eu possa ter ajudado. Agradeço se vocês gostaram, dê o seu like, curta o vídeo e também deixe seu comentário, pode deixar sua dúvida aqui através dos comentários e os meus alunos sabem como entrar em contato comigo, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus.